Bem-vindos a mais um Guerreiros TV, na terceira e última parte do programa sobre Crise nas Infinitas Terras. Nós falamos na primeira parte sobre os quadrinhos publicados no Brasil, os quadrinhos publicados nos Estados Unidos, e agora vamos falar sobre memorabilias em geral, especialmente agora sobre figuras de ação. André, o que você tem para falar aí sobre as figuras de ação da Crise? Vamos ver aqui, essa série saiu por volta de 2006, 2009, pouco depois da Crise comemorar 20 anos de lançamento nas bancas americanas. A curiosidade é que é a segunda versão que lançaram do Brainiac com essa armadura, que o visual foi criado pelo Gil Kane. Saíram poucas histórias aqui no Brasil, por causa daquele avanço cronológico que a editora fez, pulou algumas histórias. A primeira versão que saiu aqui no Brasil, que saiu como figura de ação, foi o Super Powers, e agora essa versãozinha aqui com a armadura robótica, que pra mim é uma das melhores versões já feitas do personagem. Quantos foram? Você falou que eram packs? Foram 3 séries de 5 personagens cada. Aqui eu tenho quase todas as séries. Eu esqueci na minha residência a Supergirl, na versão do caso do Pérez. O Pirata Psíquico. André. E a Doutora Luz, que eu não tenho, da última série. A única figura de ação que eu ainda não consegui. Muito bem. Aqui temos a Percussora, uma das personagens essenciais da Crise nas Infinitas Terras. O Monitor, que é o maestro da história, né? O maestro da história, na verdade, isso mesmo. Que depois ficou banalizado durante a crise final, que nós tivemos uma porrada de monitores, 52 monitores, né? No futuro distante. Desvirtuaram o conceito, né? Desvirtuaram o conceito. Aqui temos o Superboy Primordial. Um dos grandes heróis da série. Um dos grandes heróis da série, que depois, 20 anos depois, foi pervertido. 25 anos depois virou um dos maiores vilões do universo DC. Leiam Crise Final, leiam Tropa dos Lanternas Verdes. Ou não leiam, né? Se você não quiser pegar raiva. O vilão, o Anti-Monitor, né? Com a sua segunda armadura, que a primeira era mais detalhada, a segunda é mais estilizada. Trovejante, a guarda do universo Antimatéria. Que é um personagem antigo da DC, das histórias do Lanterna Verde. O Lex Luthor com a sua versão de armadura baseada no desenho dos Super Amigos, né? Ou não é? Não. Não, essa armadura foi criada pelo Pérez. Criada pelo Pérez, ele foi um upgrade, que do Super Amigos é aquele roxinho com o xizinho, né? Não é o mesmo caso do Brainiac também, né? Segunda versão, tá? Era inicialmente Super Powers. Essa armadura aí, verde. Tinha um título do Super-Homem, eu não me recordo qual. Era DC Comics Presents, que era uma revista que mostrava Super-Homem com alguns convidados, e eles davam umas modernizadas assim no conceito do Super-Homem. O Jorge Pérez desenhava um pouco do Super-Homem, Gil Kane, e os vilões também estavam dando um upgrade. Isso poucos anos antes da crise. Então, como se fosse a Brave and the Bold do Batman, que ele tinha alguns encontros com os personagens, essa DC Comics Presents para o Super-Homem dava uma atualizada no conceito, porque a editoria do Super-Homem era uma editoria antiquada, né? Inclusive eles durante muito tempo usavam mão de obra do Kurt Swan. Uma curiosidade, né? Os personagens, a Crise acho que é a maxi-série que mais teve centenas de personagens. Então uma linha de brinquedos seria praticamente inviável, né? Com todos os personagens. Então se concentrou em alguns personagens principais da maxi-série. Tem algumas curiosidades, por exemplo, essa da Caçadora e do Robin da Terra 2, né? Que eles nem têm grandes participações na série em si, é mais ao final, no capítulo 11, quando a Terra é reconstruída, começa a mostrar o capítulo meio além da imaginação. Os heróis que não tiveram a sua biografia contada dentro da Nova Terra, estavam deslocados, eram na própria história fala anomalias, exatamente. Então morreram de forma triste, que é esse Robin velho e a Caçadora Helena Wayne. E na verdade eu gosto muito desse uniforme do Robin, que foi desenhado pelo Neil Adams, né? E utilizado nos crossovers da Sociedade da Justiça, Liga da Justiça, e foi o uniforme que ele utilizou na sua derradeira história. Né? Isso serviu de base para o uniforme do Robin 3, do Tim Drake. Exatamente. O Neil Adams sempre foi um brilhante design de visual, né? Também temos o Batman, que tem a participação
junto com o Flash, por isso que a gente fez a brincadeira aqui de colocar a cabeça do Flash, ele que percebe que tem alguma coisa bagunçando o tempo, que o Flash procura ele, e é um herói sem poderes, então é meio estranho, né, na história procurar alguém que não teria acesso a descobrir o que estava acontecendo. E a versão do Flash foi a única que veio com 2 cabeças cambiáveis, tanto tem a versão dele sadio e a versão dele morrendo. Porque na história ele vai definhando, ficando meio cadavérico. Então o rostinho dele são as 2 versões. Super-Homem da Terra Paralela, né? Aqui no Brasil, Terra 1 e Terra 2 foi chamado de Terra Ativa e Terra Paralela. Então a gente que é daquela época chama de Terra Paralela. O Super-Homem idoso, que simboliza a primeira versão do personagem que esteve em 1938, com pequena diferença no símbolo, né? E o cabelo grisalho. Isso é o pai de todos, na verdade, né? É verdade. Na verdade, esse Super-Homem é o grande herói da história, né? Nos momentos finais, é ele quem derrota o Anti-Monitor, junto com o Superboy, né? No mano a mano, e deixando a história oficial correr com o Super-Homem intermediário, né? O grande sacrifício que ele fez, que nós entendemos isso na crise final. Cara, eu fiquei muito triste com aquele final da crise, justamente com o sacrifício desses heróis. Ele passou por um portal onde seria a vida eterna, ou vida ainda pós-morte, né? Então é realmente esse boneco merece ter na coleção. Só um comentário, esse visual do Lex Luthor fez tanto sucesso que todas as armaduras pós-crise foram inspiradas nisso. Sim, eu lembro que o Bernie utilizou, tinha a versão que ele criou do Lex Luthor empresário, mas em algumas histórias ele tinha capangas que usaram essa armadura, né? Tamanho e impacto que ficou. O Jeff Loeb resgatou a armadura na série do Presidente Luthor. Porque na verdade, uma armadura maior. Quando ele usava nas histórias anteriores da crise essa armadura, ele conseguia rivalizar o Super-Homem. Na versão do Bernie, ele era um empresário, então nunca existiu um confronto físico, né? Mas o Bernie homenageou esse visual de alguma forma. Cara, eu queria ter essa coleção. Não, lógico que eu também. Eu tenho ali, a precursora é minha. De quem é essa coleção? Essa coleção é minha. Rica! Rica! Essa eu tenho, mas está em casa. Essa é minha. Só tenho essa daí. Só tenho. Eu namorei um tempo aí, o Robin da Terra Paralela. Tem o Alexander Luthor? Boneco? Não existe. Ele saiu pela crise final. Teve uma série da crise final que saiu. Crise final não, crise infinita, né? Crise infinita, desculpa. Verdade. Saiu uma versão dele e saiu uma versão do Superboy Primordial. Sim, porque com armadura. Com armadura. Tá. Tá. Porque é importante, né? Ou podia ter o do Palha também, né? O bonequinho, né? Poxa, inexplicavelmente legal, né? Eles cancelaram essa série na terceira série eles cancelaram. Uma pena, porque tinha uma gama gigantesca de conceitos para vender. E legal que é para identificar aqui os bonecos, você tem a basezinha com o logotipo da crise, né? Além dessa coleção do estilo Super Power, é da Mattel, né? Aqui é DC Direct. DC Direct. A extinta, né? Agora não é mais DC Direct. E tem também a coleção de figuras de chumbo da Eagle Moss. Tem o último monitor. Não tem uma linha só da crise, são todos os personagens possíveis, né? E dos super-heróis. E curiosamente, entre os vilões colocaram o Anti-Monitor, também com esse visual segundo armadura, né? Não tem todos os personagens da crise, apesar da linha da Eagle Moss ser infinita, né? Não tem, por exemplo, o Monitor, não tem a precursora até o momento. Mas o Anti-Monitor, como ele é o vilão simbólico, né? Tem essa versão. E esse é meu, né? Não sou rica, mas eu tenho esse aí. Então. Que na verdade é uma versão, um boneco especial, porque ele tem um tamanho um pouco maior que os outros, né? E além dos bonecos, das figuras de chumbo, o que tem mais de memorabilia aí da crise? Além do pôster aqui. Temos esse pôster que veio com a primeira versão da Panini em 2 edições. Que é a mesma que eu tenho, só que a sua tem uma coisa a mais, A né? minha tem um bônus aqui, ó. O autógrafo do George Pérez. Olha só. Quando ele veio ao FIC, em 2013. Além disso, eu também tenho o Superman 36, Super-Homem 36, que deve estar por aí, que tem um autógrafo dele. Essa versão, eu sei que numa dessas encadernações americanas, eu não vou saber precisar, tem esse mesmo pôster com essa arte do Alex Ross por cima da arte do Pérez, numa versão um pouco bem maior, Sim, né? Eu conheço poucas pessoas que tem. Eu vi também no FIC É uma bem estendida. Bem estendida, o rapaz enquadrada, levou pra autografar. E essa eu também queria.
Mas eu me contento com essa versão da Panini. Aqui veio o posto nessa edição. Aqui nessa edição de 98, né? Eu já mostrei na parte 2 do vídeo, eu mostrei registrando. Aqui, esticar aqui, não pode estragar, né? Imagina se estragar lá. Que é uma das capas aí da... Você tá vendo? Dá pra ver? Super moça aí. É a capa da edição da morte da Supergirl, que é número 7 ou 8, não me engano. Aqui saiu em Super Power 5. Isso. Que na verdade, essa capa foi. Esse tipo de capa do herói carregando uma heroína ou seu interesse romântico, desfalecendo nos braços, foi homenageado várias vezes. Não começou com essa, tem histórias do Kirby. Depois teve o Ciclope com a Jean Grey, mas essa é uma das mais bonitas mesmo. O que mais aqui? Essa edição aí que ele falou. A edição do Super-Homem 36 com a morte do Flash, autografada pelo Pérez. Olha que chique, hein? Capa bonita. É uma das capas mais icônicas. Tá em ótimo estado. Você vende? Nunca. Você doa? Nunca. Poxa. Então, assim, de acordo com a importância da Crise nas Infinitas Terras, nós tivemos bastante publicações em quadrinhos. E material de memorabilia, até pouco, pelo que merece ser. Também, né? Então, mas veja, a série de 85, essa linha de quando que é? Entre 2006 e 2009. Então, 2006 também, 20 anos depois, né? Os pôsteres vieram... Veio com a revista. Vieram com as revistas, né? Mas, cara, merecia uma animação. Exatamente, uma animação que faz falta. A própria Warner, uma vez, anunciou que ia fazer, quando eles se empolgaram, talvez porque eles adaptaram a... Acho que pelo conceito da crise no gibi, não se adapta hoje a história que tem hoje na DC, né? Então, sim, mas a gente fica imaginando, né? Como eu falei na parte anterior, como era um marco zero para novos leitores, o fim da crise, e me instigou a ir atrás dos quadrinhos antigos, será que um desenho muito bem elaborado da crise também não criaria uma demanda para desenhos de personagens obscuros, com conceitos de multiverso? Será que não seria a salvação aí da DC Warner? Eles têm que tentar, né? Não, então por exemplo, a crise na Terra 2, que é a adaptação da graphic novel do Grant Morrison, que ele traz, né, as suas versões malignas na Terra 3. Cara, eu acho que esse é um dos melhores desenhos, adaptações. Eu vejo gente que não é iniciada no universo DC e gostou muito desse capítulo aí, né? Sim, sim. Então, tem uma intervenção aqui, por favor. Não, só dando um adendo, apesar de não ser uma história tão extensa, teve aquela animação da Nova Fronteira lá do Darwin Cook, que é uma história que é fechada, mas que é considerada uma das melhores. Sim. E a DC agora lançou um filme baseado no Batman do Mike Mignola, aquele Batman 1889, que saiu há pouco tempo, e uma adaptação bem fiel de uma história que sai, inclusive, fora do contexto do personagem atual. Então, ele não precisa... Ele não tem, o próprio Cavaleiro das Trevas... Tem o Batman no período da era vitoriana em Gotham. Então o personagem fora ele funciona muito bem. O Cavaleiro das Trevas que se passa mais pra frente, no futuro ele consegue adaptar perfeitamente. A adaptação do Cavaleiro das Trevas em 2 partes também, que é uma adaptação fiel de uma história complexa. Tem a Piada Mortal, por exemplo. Piada Mortal, eles deram uma enfeitada também. Enfeitaram, pô. Obrigado pela intervenção aí, meu querido. É nóis. Então, a gente joga a questão aí pro público. O que é preferível? Você adaptar fielmente um quadrinho num desenho animado, sem as alterações, sem essas modernidades, ou você adapta e cria um produto novo, onde você não vai agradar os fãs antigos? Fica, né, a dúvida. Nós teremos que estar com os balancetes de venda aí da Warner para saber se realmente foi bem sucedido. Nunca vai ter. A gente, como fã das antigas, gostou das adaptações fiéis, né? Sim. Então, assim, o que mais poderia sair da crise? Assim, produto atual. Vamos pirar um pouquinho mais. A Crise das Infinitas Terras, o quadrinho, surgiu porque eram constantes os encontros entre os personagens de terras distintas. Certo. Que era uma tradição anual na revista da Liga da Justiça. Liga da Justiça na Terra X, na Terra S, na Terra 2, na Terra 3. Cada ano tinha esse conceito de crossover dos heróis encontrando com as suas outras versões. E recentemente nós tivemos agora as séries da Warner, que é justamente a reutilização desses conceitos, que é a Crise na Terra X, onde os heróis da Warner, né, Supergirl, Flash, Arqueiro Verde, Legend of Tomorrow, se encontram com a sua
versões malignas que são da Terra X, que é uma terra dominada pelos nazistas, e realmente existia essa terra nas histórias em quadrinhos. E foi tão bem escrito, tão bem amarrado, com as devidas adaptações, que, assim, dava até para imaginar uma versão pocket da Crise nas Infinitas Terras, porque está se estendendo tanto, né, o conceito de multiverso nas séries televisivas, que dava para brincar. Mais uma intervenção do nosso guerreiro Rodrigo Ferro. Logo na primeira temporada, nos primeiros episódios, o seriado do Flash fez referência à crise em imagens de jornal do futuro, em que o Flash desapareceria numa crise. Ali aparece que o ano seria mais ou menos 2024, se eu não me engano. Então tá chegando aí. Então, talvez eles até antecipem, até porque os fãs pode fazer. Da mesma forma que eles estão, por exemplo, a Supergirl está em outro mundo, diferente dos outros heróis, e tem a Terra X, então já apresentou que tem vários universos. De repente eles fazem. Agora que tem o Raio Negro também, a série do Raio Negro, parece que. Não sei se definiram ainda, não definiram. Se está em outro universo ou está no mesmo. 52 universos. Provavelmente ele está em outro universo e pode ser que eles se juntem. Recentemente, produtores da DC, que as pessoas questionam muito os mesmos atores interpretarem seus personagens, ou nos filmes ou na série, haver um trânsito entre os atores, entre as séries de televisão e o cinema. E que até os conceitos apresentados acabam sendo um pouco diferentes. Sim. Um exemplo clássico, o Super-Homem apresentado mais sombrio, mais dark nos filmes, interpretado pelo Henry Cavill, em contraponto com o Super-Homem coadjuvante da série da Supergirl, que é mais sorridente, com uma pegada mais leve, e os produtores deram declarações que existem, o conceito de universos paralelos existem até no seu universo de outras mídias. Certo. O que acontece? Curiosamente, né, o Flash é o grande responsável, tanto nos quadrinhos como nas séries televisivas, por visitar o poder dele, né, de super velocidade, acaba sendo o fio condutor das visitas a terras alternativas. E, corajosamente, o Geoff Johns, como produtor, inseriu esse conceito de múltiplas terras nas séries televisivas do Flash, estendendo para as outras. Então, não duvido que um dia ele se arrisque a fazer uma versão na Crise nas Infinitas Terras televisiva. E se for sonhar muito, eu queria também ver no cinema, né? Mas para isso você precisa estabelecer os heróis como heróis nas suas respectivas terras, para depois você sonhar em fazer crossovers com outras terras. Como são nas séries, né? As séries, os personagens com 2, 3, 4 temporadas já são estabelecidos, aí você pode pirar um pouco e brincar com o conceito de terra paralela. Então acho que é mais fácil a série de televisão brincar com esse conceito e brincar mesmo, não levar a sério, né? O Legend of Tomorrow não se leva a sério, o Flash já se leva, a Supergirl é mais um romance, o Arrow é o mais pé no chão, mas já brincou aí com outras realidades paralelas, né? Tá, eles mesmos se surpreendem com o conceito é motivo de piada na história, mas quando existe realmente um perigo advindo de outra terra, gera uma boa história. Isso aí. Então, gente, vamos encerrando aqui o Guerreiro CV sobre Crise nas Infinitas Terras. Esse último programa é sobre memorabilia e outras mídias aí sobre que podiam render sobre o tema. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe na página do YouTube. Tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, Santos como que Orkut. Acho em tudo. Tem Orkut? Não tem. Não tem mais. Então, a gente resolveu dividir o programa em 3 para não ficar muito extenso. E dei sugestões aí, que a gente vai continuando. Sugestões de outras sagas, de outro material antigo, que com certeza a gente vai ter um material impresso aqui com a gente. E nós somos... Ricas! Um abraço, até mais!